tarde, amiga linda, maravilhosa, minha companheira de todas as tardes. Boa tarde você também, que por um acaso está passando e ficou aqui com a gente na Rede Família. Você que está em casa, o programa está imperdível hoje, viu? Eu tô com uma entrevista maravilhosa. Nós trouxemos um grande profissional, chegou aqui, é um grande amigo de longa data, que vai mudar muita coisa na sua vida, viu? Você fica aí, que já já nós vamos fazer a entrevista. Chefe, você já é uma mulher linda, tá aqui na televisão. Você tem dificuldade de falar em público? Às vezes tenho sim. Dá aquele gelinho assim dá na barriga. Gelo, a gente trava, né? Gagueja, é complicado. Não, eu apresentei um programa do Silvio, na hora que eu segurava a mão assim, eu tremia, porque eu tinha que fazer insert. Mas apresentando, ninguém via. Esse é o cara. Que bom. Seu filho, você tem que apresentar trabalho, tem que falar em público. Ou você quer procurar um emprego, seu filho ou você, seu marido está querendo entrar no mercado de trabalho e não sabe chegar nas pessoas, não consegue falar. Você já ouviu falar sobre glossofobia? Glossofobia? Nunca tinha ouvido falar. Você ouviu falar, gente? É o tipo de palavra que ninguém usa no dia a dia, eu não consigo nem falar. Mas descreve uma sensação que muita gente tem, o medo de falar em público. Seja minha amiga foi apresentar o trabalho, procurar um emprego, sei lá, vamos ver, quantos reality shows você vê? Você quer entrar num reality, mas você falou, eu tenho medo na hora de fazer a entrevista. Hoje nós vamos entender melhor sobre esse medo e como superar. O meu entrevistado, ele é um querido amigo, maravilhoso, fazia um tempão que eu não via. Ele é jornalista com especialização em gestão da comunicação pública e responsabilidade social, além de ser professor de oratória e também empresário. Um beijo, viu, para a sócia TH linda. Vamos receber meu querido João Paulo Bachega! Oi, amor, como você tá? Estou aqui contigo. Nós ficamos trocando uma figurinha antes de começar o programa, né, João Paulo? Exatamente, há muito tempo não nos víamos, né? Verdade. Uma honra estar aqui com vocês na Rede Família, no Versátil Atual. Muito obrigado pelo convite. Quanto tempo que eu nem te reconheci, você já era lindo, mas agora você tá um amor mais bonito ainda. Muito obrigado, ouvir de você que essa beleza me deixa muito honrado. Obrigado, Flor. João, você sempre teve essa voz bonita? Porque todo mundo te pergunta técnicas, né? Todo mundo quer saber como falar, mas a voz, sendo boa ou não, eu posso melhorar para falar em público? Pode, Flor. Eu costumo dizer que todo mundo é capaz de modular a voz para o resultado que ela espera, né? Não tem voz bonita, não tem voz feia, tem a voz mal trabalhada. É tudo uma questão de imposição, de entonação, ênfase e, em casos mais severos, acompanhamento com uma fonoaudióloga, né? Eu, no dia a dia, eu relaxo, né? Fico tranquilo, não preciso impostar, mas em algumas funções que me exigem a comunicação verbal, apresentando um evento, gravando um vídeo, sendo entrevistado por alguém, isso me exige que eu fale com uma dicção mais clara, de uma forma mais pausada e com uma voz mais imponente, né? Tudo questão de treino. É muito bacana, porque você até me disse que nos eventos onde você vai, o pessoal sempre pede para você desenvolver um curso, desenvolver um trabalho para as pessoas saberem se comunicar. Você disse muito bem. Quando a gente fala para aquela pessoa, olha, você precisa aprender a falar em público, ela imediatamente imagina uma plateia imensa com 500, 600, 700 pessoas, quando na verdade a técnica de comunicação é voltada quando ela está com apenas uma pessoa. O marido, o filho. Uma entrevista de emprego, às vezes a pessoa não sabe sequer detalhar o currículo dela, né, para o entrevistador, isso é importante. Né? Na sala de aula com os colegas para apresentar um seminário, um trabalho, uma palestra, relatar ao médico o que se passa por ela, porque ela tem fobia, né, um pânico de passar a sua mensagem para o próximo. Você está falando isso? Se você dá um Google aí ver eu no Bozo, minha voz dela assim, Bozo, era bem fininha. E aí eu fui aprendendo com colegas a melhorar, impostar a voz. Fiz algum trabalho na época que eu cantava, mas é com a Madalena de Paula que o Calbi Peixoto me encaminhou. E eu fui muito afortunada, mas hoje, o João, vou falar João porque é um amigo, tá? Ele, que é um empresário, jornalista, realmente ele faz muitos trabalhos. Ele vai te ensinar técnicas, porque você fala que teu marido te ouve?
Porque às vezes a pessoa já fecha o ouvido para aquela entonação de voz. Exatamente. Porque o que nós queremos? Saber nos comunicar e que a pessoa que está recebendo o que eu estou comunicando, ouça o que eu estou falando e preste atenção. Seu filho, você fala, tá. Aí você já fala naquele tom que ele já fecha o ouvido. Isso que você vai aprender hoje para a profissão, para falar em público, ele vai dar algumas dicas, claro. Você dá o curso completo ou você faz palestras? É um curso completo chamado A Arte de Falar em Público, para a pessoa controlar a comunicação verbal e corporal dela, onde nós apresentamos as técnicas que dão segurança. Isso é bom. No dia a dia. Eu fiz o curso de empoderamento e aí o Vandi deixou o pessoal apresentar em 5 minutos. Dá para você falar tudo o que você quer em 5 minutos para despertar. Aí, no caso, o seu Zé vender o que você é empresário, precisa de um sócio. Então, ele deu 5 minutos. O pessoal ficava andando de um lado para o outro. Você não pode ficar andando, tem a roupa certa, tem a postura certa. E hoje o João vai dar algumas dicas para você, para que você tenha sucesso. Procurar emprego também é importante, né, João? É importante, Flor. Supomos, a minha amiga é como a chefe, está começando um novo negócio, ou pretende ser artesã, mostrar suas peças, como se comunicar bem para isso. Nós falávamos agora há pouco desse pânico que as pessoas têm, né? Eu me lembrei de um dado muito interessante. Tem uma pesquisa que foi realizada pelo jornal americano Sunday Times, com 3.000 americanos, que buscou identificar qual é o maior medo da humanidade. Os estudiosos, na preparação dessa pesquisa, aguardavam que fosse aparecer o medo da morte, que é muito comum, medo de altura, algumas fobias como a de aranha, apareceu o medo de falar em público. E quando... Passado, pois certo? é um dado bastante alarmante. E quando se fala em medo de se comunicar, de falar em público, a justificativa dessas pessoas era justamente o medo do julgamento daquela pessoa que está assistindo. O que será que estão pensando da mensagem que eu estou passando? O que será que estão pensando do meu cabelo? O que será que estão pensando da minha roupa? O que será que estão pensando da forma como eu pronuncio as palavras, da minha voz, do meu comportamento gestual? Esse pânico em relação ao julgamento é o motivo da ansiedade que bloqueia a pessoa quando ela vai falar em público. Então, a primeira dica muito valiosa, Flor, é você ignorar o que nós chamamos de sabotadores de um bom orador. É verdade. Então, por exemplo, se você está numa reunião de condomínios e levanta uma demanda e as pessoas riem, mas você tem aquela consciência de que é uma mensagem muito eficaz, importante para o seu condomínio, você começa a separar, ignorar mesmo mentalmente aquela pessoa que levantou-se e foi ao banheiro, aquela pessoa que começou uma fofoca, uma conversa de lado, aquela pessoa que puxou um celular. Você ignorando, grosseiro. E isso é muito comum. E tira muita concentração de quem precisa se apresentar, né? É horrível. Então, a primeira dica é você começar a isolar os sabotadores de atenção. Isolando os sabotadores, você resolve o seu medo do julgamento. Você estava falando isso, eu lembro que, assim, eu cantava, então o pessoal conhecia uma música ou outra que o Silvio tocava. E eu tinha que fazer um show inteiro só com músicas minhas. E entre uma música e outra eu conversava. E uma vez eu estava fazendo show, tinha uma mulher lá que ficou com ciúmes do namorado dela, ficou na boca do palco, ela ficava assim, ó, chata. Não é uma sabotadora? Meu Deus do céu. Não te tira do sério? Você não pode gaguejar, né? Aí eu olhei, aí eu não sabia o que fazer, eu olhei pra ela e falei, amor, olha, a gente não agrada a todo mundo. Se você não quiser, você pode sair, tá com os ciúmes do bofe. Né, gente? Porque eu tô aqui conversando com vocês, eu tô falando sobre mim, sobre a minha carreira, como que eu cheguei aqui, por que que eu tô cantando pra vocês. Alguém pegou a mulher pelo cabelo e arrancou ela de lá. Aí eu fiquei sem graça. Eu falei, que bom. Aí toquei o que eu tava falando e foi fazendo o show. Mas era um ambiente que te permitia ser mais descontraída e chegar e dar uma mensagem a ela, né? No condomínio não tem como. No dia a dia não pode. Levanta, né? Uma reunião da escola do filho, né? As mães divergem muito em relação à linha educacional das escolas, né? De repente, uma acha uma coisa, a outra acha outra e você precisa defender o seu ponto de vista, né? Então você começa a elaborar esses sabotadores, ignorar esses sabotadores e começa a ter sucesso. Você vai na reunião de condomínio, vai preparar, vai fazer a super heroína antes e nada de ficar
Ele vai ensinar, o João vai ensinar. E eu vou prestar atenção, porque a gente precisa, viu? Nós falávamos sobre a questão do comportamento, né? Você falou agora da roupa, de uma entrevista de emprego. Outra dica muito interessante, Flor, que nós também conversávamos, é o nosso corpo. Tem um livro chamado O Corpo Fala e diversos outros nessa linha, que diz que o nosso corpo diz muito mais do que a gente quer dizer. Eu trago direto o presidente da Sociedade Brasileira de Leitura Corporal. Que fala disso. Fala disso. Não é? Muitas Aliás, vezes... você está com a cor certa, corporativa, azul. Funciona, né? Azul claro, com azul escuro. Olha que lindo. Funciona. É a cor mesmo, sem contar que é a cor mensagem. Da oratória, né? É a cor da oratória, que favorece a oratória. Maravilhoso. Então, nós temos uma pesquisa que diz que 55% do que os nossos telespectadores estão entendendo agora da nossa conversa, isso foi passado por meio do nosso comportamento corporal e também facial, né? Então, isso é muito importante, as pessoas estarem atentas ao corpo delas, conforme o seu outro entrevistado sempre diz, né? Então, aquela pessoa sempre fechada durante uma apresentação, ela passa uma fragilidade, né? Exatamente. Que ela está fechada para o mundo. Os atletas são grandes exemplos de como usar o corpo, Flor. A gente tem o Usain Bolt, que foi o atleta mais veloz do mundo, né? Que ele fazia a flecha, né? Ele não precisava nem falar que eu sou o homem mais rápido do mundo. Ele só fazia assim, todo mundo entendia. Eu sou uma flecha, eu sou o mais rápido do mundo, não é? O jogador, quando ele faz um gol, ele abre os braços, ele se expande. Verdade. O ser humano é assim, quando nós nos sentimos empoderados, nós ganhamos espaços, né? Assim como um animal, um orangotango, quando ele tem que defender a área dele, uma cobra, quando ela precisa dar o bote, né? Nós somos assim também. Então, nós precisamos ter a consciência corporal para complementar o que nós estamos dizendo. Porque apenas 7% do que nós verbalizamos é entendido por quem nos assiste. A pessoa, o inconsciente dela sente. Sente. É o que nós falávamos. Se nós estamos aqui sentados, se eu tivesse assim, tudo bem? E aí, João, como você está? Procrastinada, desanimada. É assim, né? Você vai fazer entrevista, ou fica assim, né? Lá. Olha, quem está do outro lado da mesa enlouquece. Ou eu assim, aí eu não passo firmeza, que eu tô com medo aqui. Tem um comercial, né? Com a Marília Gabriela no cinema. Vocês vão no cinema? E ela vê uma hora que ela aperta, você vê que ela tá nervosa, ancorando o texto. Mas isso eu já senti, né? Mas no mais ela abriu o braço e relaxou. O início foi mais tenso e depois ela fez. Mas isso era um comercial, né? Que passa a informação, ela conseguiu passar. Mas se ela ficasse todo o comercial apertando as mãos, não ia dar certo. Tem uma psicóloga americana chamada Amy Cuddy, Flor. Ela tem diversos vídeos na internet que as pessoas, seus telespectadores... Amy Cuddy. Ela faz... A de mudo? E é o A-M-I-C-U-D. C-U-D-Y. Amy Cuddy. Joguem lá no YouTube e procurem os vídeos dela. Ela fala um pouco sobre comportamento corporal. E ela fez um levantamento da avaliação dos alunos que fazem MBA nos Estados Unidos. Os homens se saíam muito melhor. Isso deixou ela extremamente intrigada. E ela quis saber o porquê. Um dos pontos que pesava contra as mulheres era justamente a postura corporal. Ela dá um exemplo em uma das palestras que as mulheres, quando precisavam se posicionar durante as aulas e fazer uma pergunta, elas levantavam a mão assim. Com medo, insegura, né? Com medo, delicada, porque a mulher precisa ser frágil, delicada, né? E os homens não. Os homens ocupavam espaço. Já é chamando atenção, né? Então, a postura interfere demais, né? A questão corporal, a expressão corporal. É verdade. Você que está em casa, a gente fala muito aqui, né? Mas qual é o seu receio? Você também tem receio de falar em público? Tem receio? Eu me sinto à vontade, eu e o João com câmera, que a gente trabalha em televisão há muito tempo, a gente gosta disso. Mas para quem não tem que fazer isso, é realmente muito difícil. Mas existem técnicas. Ele já falou da roupa. Técnicas, obviamente ele faz o curso, mas ele vai dar algumas dicas para você conseguir verbalizar melhor, ser ouvido, ocupar o seu espaço, ecologicamente correto, não é dominar o outro, mas se você precisar se sobressair numa entrevista de emprego, sim. E se você for fechar um negócio, vai ser algo bom, porque o outro também sente se eu quero dominar, né? Exatamente. Aí pode vir ao contrário, eu não preciso ser o alfa ou ser o mandão. Eu posso fazer a coisa fluir entre os dois. De forma paritária, né? Não ter guerra de poder.
Você falou de poder agora e falou também dos ambientes onde a pessoa precisa se posicionar. E tem um exemplo que deixa as pessoas geralmente muito tranquilas, que é do Steve Jobs, Flor. Ele que foi o CEO da Apple, já faleceu. A cada ano, quando ele precisava fazer o lançamento de um novo iPhone, um novo iPad, um novo MacBook Air, ele fazia anúncios globais. O mundo inteiro esperava para assistir ao vivo o anúncio do Steve Jobs. Ele sempre com a mesma camiseta preta, a mesma calça jeans, em um palco com um telão. E ele fazia anúncios que o mundo venerava. O que muita gente não sabe é que ele se afastava da coordenação da Apple e passava dias ensaiando. Um exímio orador parava tudo e ensaiava. Então não pensemos nós que numa primeira apresentação, dominando técnicas, isso faz com que a pessoa não precise ensaiar. A preparação é extremamente necessária. E quando a gente fala ensaio, eu digo que é escrever o texto na íntegra, fazer a leitura. Na primeira leitura, você vai ver ali que tem vários termos que já não combinam mais, não cabem mais, é verdade. Você já elimina. Terceira etapa, grave, se ouça na sequência lendo o seu texto. Mas vários termos e várias frases e trechos inteiros, inclusive, serão eliminados. A quarta etapa, grave. Peraí, segura. Eu volto com as outras etapas. A quarta etapa, então, isso é muito bom que você falou, porque a gente elimina mesmo. Filtra. Vamos voltar que você falou. Se eu tiver que falar em público, eu preparo o meu discurso, o meu texto. Se eu tiver que falar com alguém para adquirir alguma coisa, eu também posso ensaiar. Exato. Para não ficar nervoso na frente da pessoa. É fundamental, Flor. Então, nós falamos sobre as etapas do ensaio, né? A primeira coisa é redigir. Redigir, né? E ler em voz alta, que você já começa a eliminar algumas palavras e trechos. O segundo é gravar. Até babei aqui com a água. Verdade, porque eu fico visualizando, é verdade isso. O segundo é gravar a sua voz e ver se aquela palavra se encaixa na sua voz, você não fica meio ridículo, vai alterando e vai adaptando. O terceiro é gravar o vídeo, para você observar o seu corpo contando aquela história que você se dedicou a contar, né? Ali vai mudar muita coisa, Flor. Você compra aquela, tem uns tripézinhos bem barato de celular, bem barato, viu, gente? Nas lojas que vende case de telefone, 15, 17 reais, é um tripézinho. Você põe ele na mesa e você vê a imagem, afasta, para que você apareça inteira. Ou você vai estar sentada, senta e faz como se fosse a pessoa do outro lado. É bom que você já está ensaiando. Exatamente. Aí você vai, inclusive, rever alguns gestos. Verdade. Eu estou dizendo uma coisa, mas meu corpo está dizendo outra. Você começa a ter uma consciência corporal que é fundamental para quem quer se apresentar, né? Suponhamos se a pessoa falar assim, fizer uma pergunta que você tenha dúvida de responder, seu corpo vai falar, você vai poder fazer isso? Você acha que vai poder, porque você vai se dedicar. Fala, claro, acabou. O outro leu que você não vai conseguir. Ou que você está na dúvida, né? Desviar o olhar, olhar para cima, né? Buscando uma resposta. Não, tem que ir olho no olho, né? Olho no olho. E a última dica, Flor, da etapa do ensaio é apresentar para um amigo muito sincero. Chama aquele amigo que te diz que você... Aquele que gosta de você, né? Aquele que gosta de você. Pergunta pra sua mãe antes, viu, gente? Tem amigo que você acha que gosta de você, que a tua mãe fala todo dia que não é teu amigo. Pode apresentar pra mãe, inclusive, né? De repente, se a mãe foi muito sincera, não for aquela mãe coruja, pode ser a mãe. Tem que ser uma pessoa que te motive, mas com sinceridade. Isso, aquele amigo... Não te ponha pra baixo. Aquele que no dia a dia diz assim, olha, se você usar aquela roupa, essa tá legal, mas aquela roupa talvez fique melhor naquela festa. Pega esse amigo, apresenta pra ele vai te dizer, olha, tá pedante, ou tá parecendo orgulhoso demais, dizendo o que você tá dizendo, prepotente, e aí você vai chegar no melhor do seu discurso para se apresentar. Vai equilibrando o que falam, né? Essas etapas vão limando muita coisa. Mas é bom evitar, quando você for verbalizar algo, roupas com estampas, com floridos, que confunde a mente, porque muito empresário usa muito camisa com listras, né? Exato. Porque eles já são empresários, né? Aí eles usam muita listra, mas a pessoa às vezes deixa de prestar atenção e você presta atenção na camisa. Ou mulheres com o decote ou colares muito brilhantes, né? Aquilo chama a atenção da pessoa, aquela coisa bem perua, nem pensar, né? Ao invés de prestar atenção no que a pessoa está dizendo, aquela pessoa
com a qual você está conversando vai prestar atenção no seu colar, né? Então, o mais discreto possível para focar a atenção no que você está dizendo. E aí vem outra dica muito valiosa. O seu discurso precisa ser acessível. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. E você falou muito bem no começo. Falar, todo mundo fala, né? O importante é se fazer ouvir. Então, não adianta eu ser extremamente técnico ou ser um advogado e falar o famoso juridiquês com os termos da legislação, né? O Código Penal. As pessoas não vão entender. Então, se você fizer um discurso muito difícil, cria-se um distanciamento com quem está te ouvindo. E você vai causando a dispersão da sua plateia. Então, quanto mais acessível, melhor. Você está falando, me veio à memória o jogo dos pontinhos. O Silvio teve uma época que ele falava pra gente... Nós falávamos sobre vários assuntos que nós tínhamos que escrever, que ele tinha cansado da Berlinda. E nós falávamos de um assunto, eu não lembro qual foi, que parou, ficou um silêncio. Aí eu me toquei que eu consegui chamar atenção. Eu não lembro, algumas coisas que eu aprendo aqui como com você... E eu falei algo, ele falou, como é que é? E eu respirei, porque aí eu falei. E eu vi que ficou um silêncio, imagina uma televisão, um silêncio. E eu tive que falar com muito cuidado para não parecer insegura. Às vezes que eu até falei com um pouco de insegurança, aí eu não tive o mesmo efeito, porque a gente... se distrai, não pode distrair. É verdade. Tem que estar focado ali. E outra coisa, o objetivo, Flor, é importante isso. Sempre que nós vamos fazer uma apresentação, pode ser lá naquela reunião da escola ou no condomínio que nós falávamos, né? Tem sempre o objetivo e a expectativa. Então, eu traço o que eu vou dizer, o objetivo da minha fala, ele é focado na expectativa de quem me ouve. Então, no seu caso, você está contando que o Silvio... havia uma expectativa da parte dele por uma novidade, algo novo. Isso. E você lembrou e o seu objetivo foi oferecer algo novo. Sucesso na sua oratória. Então, sempre que nós vamos apresentar, nós devemos conhecer a expectativa daquela pessoa que está ali nos aguardando e atingir esse objetivo. Então, isso é fundamental. E o principal, falar só sobre o que a gente domina. Isso, a pessoa pode ter a técnica que ela tiver, a segurança que ela tiver para passar uma mensagem. Mas se ela não dominar o assunto, é 50% de chances de fracasso, Flor. De fracasso e ser envergonhado. Então, exato. Não entra no campo. Já ficou pronto o creme, chefe? Que rápido! Caramba, você viu que rápido? Não entrar num terreno que é desconhecido para você. Exato. Eu, por exemplo, dominando as técnicas de oratória, poderia vir aqui dar uma entrevista para você sobre cirurgia cardíaca. Poderia, depois de um certo estudo. Mas a primeira pergunta que você me fizesse... Ou o público, né? Ou o público lá de casa, ia acabar com a minha apresentação, imagem, né? Com a minha imagem, né? É, porque a gente vê muitas palestras de motivação e você fala... A pessoa motiva e já vi palestras que não motiva. É legal que a pessoa fala, mas falta alguma coisa. Né? Falta aquela cerejinha do bolo. Chega a hora, você olhou no relógio, já não está chamando atenção, né? E se a pessoa tiver numa entrevista, ela consegue ver que ela escorregou em alguma coisa e tomar consciência e voltar para o estado do objetivo dela? Ela consegue, Flor, com a mesma técnica que nós falamos há pouco tempo, da questão da leitura corporal. Se ela percebeu que ela falou alguma coisa e alguma reação corporal no entrevistador denunciou que aquilo não caiu bem, lá na frente ela consegue retomar, voltar naquele ponto e levar para outro lado. Então, fazendo essa leitura, por isso que é importante a pessoa conhecer essa questão da expressão corporal. Fazendo a leitura corporal, ela consegue perceber se no outro o que foi dito caiu mal. Então, ela consegue contornar e fazer uma melhor explanação, né? E a pessoa, quando ela está falando, se é na escola apresentando um trabalho, lembra que a minha amiga falou, deram para mim falar, e ela ficou lendo, treinando, apresentar o trabalho. Ela ela olha para todos e não olha para ninguém, ou ela olha fixamente para cada pessoa? Ela passa pela sala olhando os olhos de quem a assiste. Antigamente, Flor, havia uma técnica que dizia que você deveria focar em 4 pontos do ambiente e passar por esses pontos sem olhar para o público. Seria uma forma de você abranger todo o local. Mas isso deixa a apresentação fria, como nós falamos agora. A pessoa não tem identidade, não tem comunicação. Conversa olho no olho, assim como você olha para a câmera e conversa com o seu telespectador.
na conversa ou em uma apresentação, é o olho no olho. A Iris falou alguma coisa, mas não falou mas eu entendi, tá? Não falou, não. Só fez assim, acabou. Mas eu já entendi, né? Porque quando ela fala aqui, é sinal que eu pulo, eu sento. Gente, ainda bem que você... Oi? Você achou minha voz no Bozo? Nós vamos mostrar. Ai, meu pai. Eu vim só pra isso. Você veio pra isso, né? Depois vai ficar rindo lá com a Grazi. Não tem problema, eu vou lá pra Limeira, viu? Vamos lá, vai gravar em casa. Não, mas eu não me suporto. Eu nem consigo cantar como eu cantava no primeiro disco. Não tá tão ruim, meu Deus do céu. Você fala bem em público, Simone? Falo, eu tento. Eu tento, você viu, né? Falo. Porque eu tento. O tentar é fracassar. Você vai falar, falo, muitas vezes me sai melhor, outras eu posso melhorar. Sim. Faz essas técnicas que o João Paulo está ensinando. Sim. E nós vamos anotar, viu? Gostei, tô gostando do que você tá falando. Calma que ele vai dar mais dicas para você. Ele também tem o curso, é empresário, sócio da minha amiga Grazi, linda. Ai, Grazi Félix, linda. E eles fazem muitos eventos. Ele também é jornalista, faz eventos como cerimonialista. Não tem como, né? Com esse vozeirão. Você sempre teve essa voz linda? Trabalhar um pouco. Trabalha um pouco, né? Todo mundo que tem casa pode impostar também, né? Todos podemos, Você tem voz boa, Simone. Uma voz mais. Você vai ouvir a minha já. Minha mãe tentou tanto parar de fumar, é horrível, né? E faz muito mal para a voz, né? A gente está falando aqui de oratória, né? Da arte de falar em público também prejudica bastante. Prejudica. Né? Quem tem uma voz boa fala, olha, eu vou ser orador. Porque quem tem voz boa faz propaganda, faz dublagem. Quem tem já a voz boa, fumar não faz bem, né? Não faz. Fora que é um hábito que segrega a pessoa da vida social, né, Flor? Verdade. A pessoa se retira para fumar, ela vai saindo. Né? Tem que sair. Ela não percebe o cheiro que fica nela. Não, então verdade. É muito difícil. Nós fomos num coquetel de um amigo, o Rafa ficou lá fora. Não ficou com a gente no coquetel, ficou fumando. Ele quer o Nicomax, ele vai ligar agora que ele estava esperando para pagar o Nicomax dele. Aí ele vai pegar o Nicomax. E mesmo falando que é só daqui a 45 dias. Mas falando da voz, né? Ai, um trecho da minha voz. Tá, coloca. Tá. Vamos ver. Põe de novo. Ah, tem mais? Tá, pode pôr, então. Tá, de novo, eu não vou interferir. Tá. Tá, calma, aqui tava baixinho aqui, por isso que eu não achei. Pode pôr. Nunca mais vai esquecer. Papai, papudo! Limonada! Bom dia, papudinho! Bom dia, Bolsonaro! Bom dia, papudinho. Bom dia. Parece outra pessoa, né? É outra pessoa que estava falando lá. Você fez algum trabalho com a voz, Flor, Eu comecei a cantar e apresentar o programa todos os dias incorporou minha voz também. Quando eu comecei a fazer o programa feminino, também mudou minha voz. Então, olhar para vocês, falar com vocês, mudou minha postura. E aí eu trago profissionais como você, que nos ensina a nos posicionar, verbalizar melhor, nos comunicar bem. E foi se moldando, né? Foi exatamente. Fiz cursos como o seu, para poder conseguir alcançar uma maestria no trabalho, porque eu faço o que eu amo, mas eu quero que você receba a boa informação. Se eu não souber falar, você não recebe nada de mim. Bacana. E você falou uma coisa muito importante, Flor, que é essa questão de procurar referência e auxílio em profissionais, né? Pessoas que são da área. Tem um grande erro de que as pessoas cometem, quem procura modular a voz de uma forma correta, que é pesquisar na internet. Jogou lá no YouTube, vem diversos vídeos com exercícios para ajudar na sua voz. O que muita gente não sabe é que aquele exercício pode não ser o apropriado para a finalidade que você busca. E pode prejudicar. Prejudicar a voz. Eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar em São Paulo numa emissora de TV, eu achei que a minha voz estava ok, que eu tinha chegado num grau bacana. E nós éramos avaliados por uma fonoaudióloga semanalmente. E ela me disse, você reparou que a sua voz, ela varia do grave para o agudo com muita frequência? Eu falei, não. Ela falou, repara. Ela me fez ler alguns textos. Eu lia, por exemplo, 6 pessoas morreram nessa tarde. Ela falou, João, não são 6 pessoas. Não, 6 pessoas morreram nessa tarde.
Então eu tive um exercício específico para modular a minha voz, que no meu caso era um vu para baixo, que era... Entendi. Então, uma pessoa que já tem a voz modulada... Se fizer isso, acabou. É um desperdício, uma perda de tempo, né? Então, cuidado com os exercícios que nós vemos em YouTube, que para aquecimento vocal pode prejudicar a voz de quem está assistindo. Gente, eu nem sabia que fazia isso em televisão. Foi televisão que passou televisão. Com fono? Olha Exato. isso. Porque você faz off, faz a matéria. Exatamente. E tem que saber a entonação mesmo. Tem que gravar a voz. E para cada tipo de matéria é uma voz diferente que você utiliza, né? É diferente de animadora. Animadora é outra coisa. Isso. Apresentador é outra. Olha que coisa. Verdade. É um tom para cada situação, né? Um personagem para cada situação, né? E então, algo bom para a pessoa, o que é para a garganta? É beber bastante água. É verdade que a maçã ajuda mesmo? Água, maçã, evitar o cigarro, como nós acabamos de falar, e aquelas pílulas ou balinhas que protegem a garganta, que dizem que vai fortalecer a garganta. Eu nem sabia quem tem. Tem algumas dessas e tem aquelas contra dor de garganta. Você tá com dor de garganta? Sei. Toma essa aspirina. Aquilo anestesia a sua garganta. Você vai achar que tá bem, mas na verdade só tá anestesiado, vai forçar ainda mais, vai machucar ainda mais. Não é remédio nem pensar. Então, tirar da vida esses comprimidos, essas aspirinas para dor de garganta. Isso não funciona, gente. Faça uso do chá, de algo que hidrate as suas cordas vocais, de maçã e exercícios de aquecimento para a sua voz, né? Tem que ser específico para a voz da pessoa. Específico. Então, só uma fono pode falar para a pessoa que quer aí seguir uma carreira, Exatamente. Né? Como você seguiu a carreira. E outra coisa muito interessante, quando a pessoa souber qual é o exercício específico para a voz dela, ela tem de fazer 30 minutos antes da apresentação. Não adianta eu fazer 1 hora que ele vai esfriar. Seu aparelho vocal vai esfriar. Então, no mínimo 30 minutos antes você começa a fazer os exercícios. Eu fazia quando eu cantava. Aí eu não fiz mais porque eram exercícios para que eu pudesse cantar. E Madalena de Paula falava para mim, Flor, se você continuar comigo, você vai cantar ópera. Que ela falou que eu tinha voz, mas eu não tinha técnica. Eu tinha uma pedra preciosa que precisava ser lapidada. Eu não cheguei nem a sentar no piano. Muitos professores de canto já vai dando o tom e faz você cantar. Eu nem sentei no piano, eu estava só nos movimentos desenvolvendo as minhas cordas vocais. Então, foi Calbi Peixoto que me indicou. Isso também me ajudou muito a melhorar a minha voz. Eu cantei de um disco para o outro, do primeiro disco meu, você pode entrar aí nas redes e por ver eu cantando Eu Fico Louca. E vai ver o segundo disco, a voz como já teve uma evolução. E é assim mesmo. Mas, Flor, eu preciso de tudo isso para falar na escola, não. Para ter uma apresentação de emprego, claro que não. Só a técnica que ele falou. Você treinar o que você vai falar, obviamente, vai ser elemento surpresa numa entrevista de emprego. A gente nunca sabe o que vem, né? Mas está preparado para as perguntas que serão feitas. Você tem que estar dominando, você está lá sob um cargo. Exato. Tem que estar apto a responder tudo. Como nós falamos, né? Tem muito a ver com credibilidade, né? De respeito à sua postura, tanto, né, sua comunicação verbal quanto a sua comunicação corporal. Então, uma vez que você se apresenta numa entrevista de emprego, você já tem primeiro o domínio do tema que você está falando de você, né? Então, com as técnicas para verbalizar isso, para passar isso para outra pessoa, é sucesso garantido, Flor. Outra dica muito relevante que as pessoas precisam assimilar no dia a dia delas: eliminar os famosos estrangeirismos. Sabe aquela pessoa que fica pingando palavras em inglês, em francês? Isso é, além de ser muito chato... Vamos aqui, Hello! Além de ser muito chato, vai deixando o discurso frio, vai te afastando da plateia. Aquela pessoa que nós brincamos que é name dropper, fica pingando nomes. Conforme dizia Freud, e faz uma citação. Conforme dizia o fulano de tal, faz uma citação. Isso é muito chato. A gente falou há pouco tempo de fazer um discurso acessível para todos os que estão ali, né? Então, ser coloquial, falar toda a palavra em inglês tem um sinônimo em português. Substitua, seja acessível, permita que as pessoas entendam o que você está dizendo e mantenha elas o tempo todo próximas de você. Ainda mais se você não tem domínio, lembrando, né? Não tente. Aconteceu no Aprendiz, o Justus, com o Clodoaldo foi a primeira vez que eu vi ele dando uma bronca, que o Clodoaldo telefonou, mas é que o Clodoaldo falou no telefone
na linguagem da pessoa que ele queria um favor. Ali, eu entendi, coube. Mas para um programa de televisão, para quem quer ser um empresário, ele deu uma bronca. E teve um outro que uma moça falou uma palavra difícil. Ele viu a dificuldade da sonoridade da boca dela e falou, se você não usa esse termo, por que você quis usar aqui? Muito bem dito. Nossa, treina. Você quer usar a palavra... Eu gostaria de falar como o... Como que é o nome do meu amigo? A mãe de gravata? Rony Von. O Rony Von tem um linguajar casto, culto, refinado e muito sábio. Mas se eu tentar imitá-lo, meu Deus, você vai falar, Flor, não é você. Exato. Então, mas eu gostaria de ter uma linguagem... porque ele é muito sofisticado, ele é chiquérrimo, eu gosto de ser chiquérrima, mas é o jeito do Rony Von, então eu não poderia imitá-lo, porque não seria eu, então eu não tentaria falar como o Rony Von. Tem dias que eu estou mais simples, mais brincalhona, mas eu sou uma comunicadora e eu falo do meu jeito, mas desde que vocês entendam. Você é mais extrovertida, né? E cada um tem um perfil, é como Exatamente. Você bem disse, não adianta eu querer ser a Flor querer ser o João, não vai soar real. Eu fui apresentar um desfile, eu apresentei o Miss Brasil, gente. Então eu cheguei lá, oi gente, oi, adoro vocês. Aí eu cheguei, boa noite, senhoras e senhores, está começando o Miss Brasil. Falando do evento, como uma cerimonialista. O pessoal ficou assim, nossa, você faz isso também? Sabe, eu usei uma linguagem mais... formal. Mais formal, mais coloquial, mais... adequada ao cerimonial, porque ali não era artista sendo cerimonialista, só isso. Então, o importante eram as misses, o concurso Miss Brasil, e foi muito gostoso, viu? Fui bem elogiada, graças ao bom Deus. Porque o que eu estou vendo aqui, eu faço. Então, você vai voltar, você tem que dar muita dica, viu? E um dia ele vai voltar para falar do seu currículo, como que você pode preparar. Ele faz palestra, ele dá curso, você já pode, eu já passo o contato dele. Você que quer falar em público, quer falar na apresentação do seu trabalho, você que fala, Flor, eu quero ser advogado, nossa, principalmente você que quer ser bacharel em Direito, vai precisar convencer juiz. Muitos casos. E se for com jurados... né, defender sua causa. Tem muitos casos de advogados que sentem fraqueza na hora de defender um cliente, né? É verdade. Na argumentação, na persuasão. E às vezes é o advogado que está do lado da pessoa que merece ganhar, não sabendo verbalizar, você perde tudo. Você não sabendo verbalizar, você perde a confiança do seu filho, do seu marido, da pessoa que você gosta. Palavras erradas, gestos errados, como ele falou, o inconsciente da pessoa lê você. Sim. Então, você tem que estar preparado para ter, se for, falou, eu quero fazer uma DR com meu marido. Ah, faz as técnicas de João, pensa no que você vai falar. Escreve. E aí faz o que ele falou, sabe por quê? Você vai ver como... Filma, né, João? Nós vamos repassar, porque você vai ver se você vai irritar seu marido. Se você assistir e falar, eu não vou gostar dessa cara, você vai fazer cara assim, ó. Amor... Você vai estar querendo matar ele na DR, ele fala, sabe o que é? Eu amo você, mas não vai mostrar o dente. Eu amo você, mas você não está sendo um bom marido. Você tem me deixado triste, não. Olha aqui, eu não aguento mais você falando comigo desse jeito. Você está pensando... Aí acabou, filha, é briga e divórcio. Verdade. João, quando eu vou falar... Se a pessoa gagueja, ela treinando, ela não gagueja? Isso pode acontecer, Flor. Nós falamos agora há pouco dos sabotadores de atenção, né? Isso pode acontecer. A pessoa se preparou para aquele momento, ela está ali se dedicando para aquele público, para aquela plateia ou na conversa individual e acontece alguma coisa em paralelo no ambiente que a cerca. Tirou a atenção, isso pode acontecer. O importante é isso não enfraquecer o conteúdo do discurso dela. Se ela gaguejar pontualmente algumas vezes, se ela optar por levar uma colinha, eu me preparei para verbalizar sem colar. Mas se ela levar uma colinha, é sinal de respeito com a pessoa que o convidou. Fique tranquilo, o importante é não enfraquecer o discurso, o conteúdo, né? É verdade. E se você, se for numa escola, uma apresentação mais informal, pode falar, olha, gente, eu trouxe uma pequena colinha, ela pode aí usar termos mais que dá uma ligação com a pessoa que está lá, que ela vai ter que olhar. Então a pessoa vai ver que ela está
só confirmando por tópicos, né? Exato, isso porque cria uma proximidade com a plateia, né? O ideal é pôr por tópicos, não por o texto. tópicos, Senão jamais. você ficar lendo onde está o que você quer, você se Aí perde. é uma tragédia, né, Flor? Aquela pessoa que vai se apresentar e fica só lendo, isso é uma tragédia. A não ser que seja um discurso na formatura com páginas e páginas, aí é outra história. Mas quando ela se dedica a fazer uma apresentação que seja informal, colocou os tópicos, ela cola ali o tópico, ela já sabe que ela tem que falar sobre o filho, sobre a escola, sobre o condomínio. Aí eles chamam atenção porque muitas pessoas se apresentam com um slide e fica lendo o que está no slide. Terrível. O slide é uma mera informação, você tem que dar o que está além do slide enquanto o slide está exposto. Ele é só um complemento. Tanto que boa parte das apresentações são, inclusive, sem eles, né? Ele pode complementar. Há alguns oradores que conseguem, inclusive, fazer a citação do slide sem olhar para a projeção, né? Porque ele já sabe o que está acontecendo ali, porque o importante é a fala dele. Aquilo só complementa. Agora, senão a pessoa vai falando, não preciso de você, dá o slide já. Exato, né? eu passo sozinho, já participei de cursos assim. Eu fui até o Rio de Janeiro, a professora só lia slides, eu poderia ter ficado na minha cidade e ter comprado esse pacote. É verdade. Foi bom que você viu muita coisa errada, muita coisa que você não... Foi ótimo para o seu próprio manual, né? Com certeza. Seu curso. Durante a nossa rotina, no dia a dia não, quando você está conversando com um amigo, no ambiente familiar não, mas quando você está em um ambiente profissional, onde a pessoa se dedica a levar o conteúdo a alguém, é a primeira coisa que eu olho. João, se alguém estiver assistindo e falar, eu posso ter um site ou um curso, em particular com você, um treinamento com você? Você faz também, além do curso, para várias pessoas? Ou o curso a pessoa pode receber online, você pode fazer à distância? Flor, a Dynamos, que é a minha empresa de assessoria de imprensa com a Graziella, nós oferecemos o curso como esse que vai acontecer sábado lá em Limeira, estão todos convidados. Sábado agora? Sábado agora, amanhã. Bárbaro, amanhã. É um dia todo de imersão nessas técnicas de oratória, com o mais importante, a prática, a dinâmica. E as pessoas compartilham os medos, os receios. Estar em grupo para cuidar desse receio é muito bom por isso, porque você vê o igual no próximo. Então a pessoa derruba essas barreiras. Nós vamos combinar uma próxima entrevista bem antes, porque o curso de amanhã tem vagas ainda. Temos vagas, temos vagas. Porque eles lá em Limeira, eu sou limeirense de coração, tem muita lugares e eles podem expandir mais pessoas. Entre em contato agora. Se você sabe que você vai ter que fazer oratória, vai ter que falar em público, é agora. E você, meu amor, que quiser mais informações também pode ligar. Ele vai voltar, vai me falar as dúvidas do pessoal do curso. Vai esclarecer aqui e vai dar mais dicas. Muito bom. E eu quero que você ensine também, porque você falou de currículo, né? Porque a comunicação vai através do currículo também. Com certeza. Vamos trazer uns modelos de currículo errado, que não se deve fazer de jeito nenhum? Para a pessoa ver a falha ali e falar, isso eu não quero para mim. Combinado. A gente pode ou pôr em foto ou traz aqui, a gente mostra. E mostrar como a pessoa deve fazer. Perfeito. E como ela apresenta, porque como que você vai apresentar? Levanto, dou na mão, entrego, faço suspense. Tem toda uma historinha que você pode chamar atenção, né? A gente faz uma dinâmica dessa apresentação. Combinado, tá feito, viu? Com todo prazer. E aí vem antes pra gente falar do próximo curso também, tá? Pois se você é feliz, vamos se divertir mais ainda. Te amo! Começou!